Amém? Eu pedi para ligar as luzes nessa noite, porque nós vamos passear pela palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus 6. E nós vamos ler o capítulo inteiro dessa passagem. É um pouco extenso, eu sei, mas seria muito difícil ministrar algo sem ter uma base para que você tenha um entendimento sobre esse capítulo. Gostaria que você abrisse então em Mateus 6. A minha versão vai estar um pouco diferente da sua. Não vou dizer que ela é melhor ou não, é uma versão diferente. Eu tenho uma versão de uma linguagem judaica, mas eu vou, no decorrer da leitura, eu vou dizendo a numeração do versículo para que você se ache, caso você se perca. Então a palavra de Deus diz assim: tenham cuidado de não praticar seus atos de justiça diante das pessoas para serem vistos por elas. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês fizerem os atos de justiça, não anunciem com trombetas, para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam a sua recompensa. Mas quando você fizer os seus atos de justiça, não permita que a sua mão esquerda saiba que a sua direita faz. Versículo 4. Então os seus atos de justiça estarão em sigilo, e o seu pai que o vê que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam a sua recompensa. 6. Mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê, o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que Deus lhe ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, até mesmo antes de pedirem. Vocês, portanto, orem assim, versículo 10: Pai nosso do céu, Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, a tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje, perdoa-nos pelo que fizemos de errado, e como perdoamos aquele que nos fez coisas erradas. E não nos conduz à provação severa, e mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. 14. Pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, o seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não se apresente com aparência abatida, como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristeza para que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo que já receberam a sua recompensa. Entretanto, você, ao jejuar, arrume-se, lave o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção do seu Pai que está no céu e vê em secreto. E o seu Pai que o vê o que é feito em segredo, dará a você a recompensa.
Não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugem destrói, onde os ladrões abrem a força e roubam. Em vez disso, junte riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram e nem roubam. Pois onde estiver sua riqueza, ali também estará o seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, e isso é ser generoso, todo o seu corpo será repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, e se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível é essa escuridão. 24. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos do dinheiro e de Mamom. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, o que vão de comer ou beber, nem com o seu corpo, e nem o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhem os pássaros, eles não plantam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor do que eles? Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à sua própria vida? 28. E por que ficam ansiosos pelo que vestir? Pense nos campos de irizes silvestres e como crescem. Elas não trabalham, não tecem fios, contudo eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto elas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai, e lançada em um forno, não vestirá muito mais a vocês? Quão pouca é a sua fé! Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos e como vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas, e seu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos. Senhor, queremos abrir o nosso coração nesta noite. A Tua palavra foi declarada, a Tua palavra foi lida e anunciada nesta noite, Pai. Sabemos que nessa noite o Senhor vai derramar um vinho novo sobre as nossas vidas, e que cada um de nós possamos lançar fora o odre velho, Pai, porque o odre velho com vinho novo ele racha, ele não aguenta, a pressão é grande, Pai. Que os nossos corações nessa noite sejam como odres novos, para receber a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, o interessante dessa palavra é que Jesus ele queria falar sobre o reino de Deus e a sua justiça aos nossos corações. Quando ele caminhava pelas cidades, pelos bairros de Jerusalém e os arredores, ele começou a ver uma cultura religiosa muito fora daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E aqui nesse capítulo, o capítulo inteiro, Jesus ele queria anunciar o reino de Deus e ensinar. Na palavra de Deus, no Evangelho, nós encontramos mais de 39 parábolas, ou 39 parábolas,
que Jesus falou acerca do reino de Deus e a sua justiça, para explicar. E 2024 anos depois, nós ainda, às vezes, patinamos, por não compreender claramente o que é o reino de Deus e a sua justiça. Ele caminhava pelas ruas e viu que as pessoas anunciavam com trombetas, um modo de dizer, quando faziam seus atos de justiça para o próximo. Anunciavam nas suas redes sociais, batiam foto, olha eu aqui ajudando. E quando jejuavam, então, meu Deus, transfiguravam seus rostos, pareciam com uma aparência, eles vinham com uma aparência abatida. Oh, eu estou jejuando, 5 dias eu estou jejuando. Ah, isso aí não é nada, eu jejuei 7 dias. Oh, o quanto ele é espiritual, quanto ele é bom. Não, Deus deve abençoar ele, porque ele jejuou tanto assim. E saíam tocando as trombetas, anunciando os seus feitos. E quando oravam, oravam em público, em voz alta: Senhor, graças eu te dou, porque eu oro, eu jejuo, eu oro, eu jejuo, eu faço a tua vontade, eu não sou como esse pecador, como esse publicano. Graças eu te dou, porque eu tenho uma vida boa. E Jesus disse em outra passagem: quem desceu de lá justificado, foi o fariseu ou foi o publicano que estava batendo: Senhor, seja propício a mim, pecador? Jesus estava andando pela cidade e viu que as pessoas estavam preocupadas. E era justo elas estarem preocupadas, porque elas estavam sendo dominadas pelo Império Romano, com altas taxas de impostos, quase igual ao Brasil, mas aqui a gente se vira ainda. Mas naquela época era diferente, o acesso à indústria, ao trabalho, ao dinheiro era limitado. Não era igual aos nossos dias. Às vezes nós olhamos a palavra, lemos a palavra de Deus, nós lemos e imaginamos e começamos a projetar como fosse nos nossos dias. Então nós temos que dar 1 ou 2 passos para trás e ver o panorama bíblico. E elas estavam preocupadas: o que comer, o que vestir, como sarar as suas feridas, as suas doenças. Era um povo que estava largado, além de altas taxas de impostos aplicados por Roma, tem ainda as ofertas que eles tinham que dar no templo, se quisesse ter acesso a Deus. A religião estava toda invertida. Era uma religião na qual Deus não tinha implantado. E ele viu tudo aquilo e olhou: este povo está caminhando num sentido contrário. O mundo está caminhando para esse lugar e o meu povo está seguindo. Até que Jesus veio e deu uma chacoalhada: gente, não é assim que funciona o reino de Deus. Não é por aparência, não é por preocupação. Pode você adicionar um côvado, 1 hora da sua vida? Não pode. Não se preocupem com essas coisas, porque Deus sabe que vocês precisam. E as pessoas estavam preocupadas com essas coisas. E começaram a dar nome para essas coisas. Era comida, era bebida, era o que se vestir,
era como se apresentar, porque eu não posso me apresentar com uma roupa feia, era o sapato que ia usar, o carro que ia ter, o jumento que ia andar, a carruagem que ia comprar naquele ano. As pessoas começaram, não, porque eu vou trabalhar para Roma, vou ser um publicano, ou eu vou trabalhar no campo, Senhor, e começavam a orar em público, em voz alta, e começavam a jejuar por essas coisas. Começaram a dar nome a essas coisas. Irmãos, você pode acreditar nisso, que naquele tempo as pessoas estavam dando importância para isso, estavam dando nome àquilo que Jesus falou que era coisas. Meus filhos, não se importem com isso, meu Pai Celestial sabe que vocês precisam. E Ele vos dará, está escrito, não é o pastor Pablo que está falando, é a palavra de Deus, está escrito, Ele vos dará. Mas o problema do judeu, irmão, que ele estava dando nome a essas coisas, ele estava buscando em primeiro lugar essas coisas. Dá para imaginar que loucura. Nós, em 2024, olhamos isso e pensamos, como esse povo podia agir assim? Mas o Pai sabe que vocês precisam. E Ele vos dará porque vocês têm mais importância que as aves do céu. Vocês têm mais importância do que as ervas do campo. E Ele sabe e Ele vos dará. Mas para que isso aconteça, tem uma regra. E esta regra eles não queriam e não sabiam. E a regra era: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas vos serão acrescentadas. Está entendendo por que Jesus falou 39 parábolas acerca do reino de Deus e a sua justiça? Para que tenhamos o entendimento, porque o assunto é importante. Se eu descer aí embaixo e perguntar para você, o que é o reino de Deus para você? Nós vamos ter muitas respostas diferentes. Porém certas. Mas vamos ter muitas respostas diferentes. Porém, não claras. Nós vamos ter bastante respostas. E eu gosto de conversar isso com as pessoas, eu gosto de saber do que as pessoas falam. O reino de Deus é Jesus. O reino de Deus é o Evangelho. O reino de Deus são os apóstolos pregando o Evangelho, pregando a palavra, fazendo sinais e maravilhas. O reino de Deus é o que nós vivemos hoje. Amém? Não está errado, mas também não está claro. Eu não podia continuar se nós não entendermos o contexto desse texto. O reino de Deus, ele teve um início e não terá um fim. O reino de Deus, ele começou muito além dos evangelhos. O reino de Deus começou na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, fez todas as coisas. E depois de ter criado, Ele criou o homem. Para quê? Para que cuidasse daquilo que Deus criou. Para cuidasse daquele reino na qual Ele se relacionava com o homem. Esse foi o propósito de Deus para as nossas vidas, que vivêssemos com Ele, no seu reino. E o interessante,
que Adão, ele nasceu grande, ele não nasceu pequeno. Deus não formou ele dentro de um feto e ele nasceu criança. E alguém ensinou a ele a viver, a fazer as coisas. Não, ele nasceu já grande, adulto. E ele não nasceu com toda a sabedoria. Ele não nasceu, o homem não nasce sabendo de todas as coisas. Ele aprende, é um ser que aprende, ele evolui conforme vai crescendo. Então, como que Adão sabia das coisas? Adão sabia através de Deus. Tudo que Adão sabia era Deus. Tudo que Adão fazia vinha de Deus. Deus, como eu devo agir com os animais? Da mesma forma que eu ajo contigo. Senhor, como eu cuido das plantas? Da mesma forma que eu cuido de você. Então Adão começou a cultivar, Adão começou a cuidar, começou a dar os nomes para os animais, mas tudo vinha de Deus. Toda palavra, todo ensinamento, toda sabedoria, toda direção, todo conhecimento vinha de Deus, porque eles tinham o quê? Um relacionamento. E isso é o reino de Deus. Deus se relacionando com a sua criação, com o homem. O reino de Deus é Deus se relacionando com o homem. Vire para o teu irmão do lado e diga: não, brincadeira. Mas é isso aí. O reino de Deus, o projeto do reino de Deus, era Deus se relacionando com o homem. Toda tarde, no entardecer, ele vinha e conversava e tinha um relacionamento com Adão. Depois Deus viu que Adão estava sozinho e ele precisava de uma encrenca, quer dizer, de uma mulher. Ele precisava de uma mulher. Vou apanhar hoje, irmão. É que vocês estão muito sérios. A forma que Adão se relacionava com a mulher era a mesma forma que Deus se relacionava com Adão. Você está entendendo? Porque o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Toda a criação, quando olhava para Adão, via Deus. A mulher, quando olhava para Adão, via quem? Via a imagem e a semelhança de Deus. E não havia maldade naquele lugar. O homem só conhecia aquilo que era bom. Então o mandato de Adão era conhecer cada vez mais Deus e transmitir esse conhecimento, esse cuidado, esse carinho, esse amor ao próximo. Mas ia tudo muito bem. Irmãos, sabemos que o reino de Deus então é Deus se relacionando com o homem, a sua imagem e semelhança. É o homem se relacionando do jeito certo com a mulher. É o homem se relacionando com o jeito certo com a natureza. Cuidando, porque a ordem de Deus foi para cuidar da terra. Cuidar da terra. E o que veio? Veio o pecado. Deus tinha dito: não comerás deste fruto. E a serpente veio, enganou Eva, e ela comeu. Não aconteceu nada. Ela chegou para Adão, ofereceu para ele, e quando eles comeram, os olhos de ambos abriram, e viram que estavam nus. A maldade, em hebraico, significa arum.
E nus significa arumim. Deriva da palavra maldade do hebraico. Arumim. Então, Adão olhou para ele e viu que a maldade estava dentro dele. Eu estou arumim. Eu estou nu. Foi-se a glória de Deus. E quando Deus chegou naquela tarde e não encontrou Adão, o que Deus disse? Adão, cadê você, meu filho? Estou aqui atrás da moita. Atrás da moita? Fazendo o quê? É que eu estou nu, e eu estou com vergonha de aparecer para você. Agora, irmão, veja bem, né? Eu estou parafraseando, isso que não está na Bíblia. Deus falando assim: Adão, você sempre esteve nu. A nudez nunca foi um problema para você. Porque hoje a nudez está sendo um problema, porque você está se vendo nu. O que mudou dentro de você? O que mudou dentro do homem para que ele se visse nu? Por acaso comeste do fruto que eu proibi, do conhecimento e do mal? Irmãos, depois daquilo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O homem teve que trabalhar. O homem teve que fazer muitas outras coisas, a mulher também. E Deus deu os castigos devidos para eles. E você pode ler isso em Gênesis até o capítulo 3, tranquilamente em casa. Mas aquela relação direta com Deus terminou. Adão não tinha mais um relacionamento direto com Deus. Porque o pecado, a maldade, estava no coração dele, e agora ele decidiria entre o bem e o mal. E aquela relação direta bagunçou tudo, bagunçou. Então o homem começou a ficar cada vez mais distante de Deus, a caminhar mais para longe de Deus. E com isso, aquela referência de Deus terminou. E ele não tinha mais aquele relacionamento direto com o próximo. Aonde que o homem se tornou ganancioso, odioso, avarento. Aonde começaram as brigas, as guerras, a maldade começou a reinar. Aonde que o homem começou a escravizar a outro homem. Pela sua cor, pelo seu sexo, pela sua posição social, pela sua posição financeira, pela sua nacionalidade, porque a maldade entrou no coração do homem, e o projeto que Deus tinha de um reino, terminou ali. O homem começou a ser mau. Então muitas pessoas às vezes me param e me perguntam: se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Se Deus existe, por que as criancinhas na África morrem de fome? Se Deus existe, por que as crianças da ilha de Marajó estão sendo abusadas? Sabe, essa condição não foi o plano de Deus, não foi o projeto de Deus para as nossas vidas. Foi o homem que escolheu quando ele decidiu ser conhecedor do bem e do mal. Essa é a nossa herança. O homem, ele está no estado de pecado. Todos nós nascemos pecadores. Não somos pecadores a partir do momento que cometemos o primeiro pecado. Nascemos pecadores.
Ou alguém de vocês aqui, os pais que estão presentes, vocês ensinaram os seus filhos a mentir? Vocês ensinaram os teus filhos a enganar? Quando eu pegava meu filho fazendo arte, eu berrava, Wesley, ele escondia a mão e saía correndo. Quem ensinou para o Wesley que ele podia sair correndo, esconder da arte dele? Ai, tá aí, né? Nenhum de nós sentamos com os nossos filhos e ensinamos as artes, as coisas erradas, a maldade. Está dentro dele, está dentro de nós. Nós precisamos sim sentar e ensinar o bem, ensinar as coisas certas, ensinar o que é correto, o que é justo, o que é amável, com paz, harmonia, temperança, mansidão, domínio próprio, amor, justiça. É isso que nós precisamos transmitir à próxima geração. Mas a maldade que está dentro do homem, que nos colocou nesse estado, veio de Adão e Eva. Vivemos num estado de pecado. Somos inimigos de Deus. E não é eu que estou falando, Paulo fala em Romanos. E tudo isso não é o reino de Deus. Não é o que Ele projetou para nós. O reino de Deus é Deus se relacionando com o homem. E o homem tendo referência que ele é uma pessoa justa e boa a partir de Deus. Então, a partir de Deus, ele se relaciona com o próximo da maneira correta. Ele se relaciona com a natureza da maneira correta. Mas quando o homem saiu do jardim do Éden, Deus deu uma promessa em Gênesis 3,15. Ele se virou para a serpente e falou: a semente da mulher virá e pisará sobre a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa do Messias, de Jesus que viria para nos tirar dessa situação. Mas até chegar em Jesus, eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio 5. Porque nós vamos correr pela palavra de Deus e entender o propósito do reino de Deus para as nossas vidas. São detalhes que no decorrer da palavra nós deixamos passar. Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 19. Ia ser mais para frente, mas vamos ler um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: estas palavras Adonai falou a todos vocês reunidos junto à montanha, a partir do fogo, da nuvem e da névoa espessa, em alta voz, e a seguir cessou. Contudo, ele escreveu em 2 tábuas de pedra que me foram entregues. Quando vocês ouviram a voz saindo das trevas, enquanto a montanha ardia em fogo, vieram a mim todos os cabeças das tribos e líderes e disseram: veja bem, vamos construir o cenário. Deus estava no Monte Sinai, Deus estava se manifestando, Moisés pegou a tábua das leis, foi até o povo, e os mestres, os líderes do povo, os anciões, vieram até Moisés para conversar com ele. E aí disseram o seguinte: eis que Adonai, nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza. Um ponto de exclamação: grandeza! Estavam animados, entusiasmados. Ouvimos a sua voz vindo do fogo, e vimos hoje que Deus fala com homens, com seres humanos, e eles permanecem vivos. Meu Deus, irmãos, olha isso aqui, ó.
Eis que Adonai, o nosso Deus, se mostrou em sua glória e em sua grandeza. Ouvimos a sua voz vindo do fogo e vimos hoje que Deus fala com os seres humanos e eles permanecem vivos. Depois de toda aquela história de Israel saindo do Egito, passando por sinais e maravilhas e provimento do Senhor, chegou um momento que Deus queria se relacionar com o povo de Israel. Irmãos, está claro aqui que o pessoal ouviu a voz de Deus e eles permaneceram vivos pela misericórdia de Deus. Agora porque agora eu vou me relacionar com este povo, e esse povo vai começar a ter até a referência de mim, e vai começar a ministrar, a mostrar, a ajudar, a abençoar as outras nações, através de mim, porque nós seremos um. Irmãos, olha que maravilha! Gente, é extraordinário isso. É extraordinário. Mas o povo quis? Não. Prosseguindo. No entanto, versículo 22, se não me engano. No entanto, por que continuaríamos arriscando-nos a morrer? Este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos outra voz de Adonai, nosso Deus, morreremos. Pois existe alguém de toda a humanidade que tenha ouvido a voz do Deus vivo e falar do fogo, como nós fizemos, e tenha continuado vivo? Sim, tinha, eles. E antes deles, Deus não se revelou dessa forma. Nunca. Aproxime-se e ouça tudo que Adonai, o nosso Deus, disser. Então você nos dirá tudo o que Adonai, o nosso Deus, diz a você, e nós ouviremos e obedeceremos. Irmãos, vi que coisa louca, eu não entendo. Deus estava falando com o povo, era um momento de um relacionamento, mas o povo não quis. Por quê? Porque nós vamos pecar. E se nós se relacionar com Deus, nós vamos ter uma vida muito santa. Nós vamos ter uma vida muito correta. Então Moisés faz assim, ó. Nós chegamos no templo. Você é o nosso mediador. Você fala com Deus. Deus fala contigo e nos transmite. E quando nós saímos pelaquela porta fora, nós temos a nossa vida. Voltamos para a nossa vida. Voltamos para os nossos costumes. Não vamos apressar as coisas. Voltamos para os nossos pecados, para as nossas vidas promíscuas, para a nossa ganância. Vamos nos preocupar com as coisas que nós demos nomes. Para quê? Não, Moisés, nós vamos te obedecer, não queremos nos relacionar com Deus. Ótimo. E assim Deus fez. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente vê o quê? Sempre uma pessoa figurada como líder, como mediador entre Deus e o homem. E o pior de tudo, os anos passaram e o povo chegou para esse mediador, que eram os juízes, que eram os profetas, e falaram: não queremos mais ser direcionados, comandados por vocês, nós queremos um rei, que nem as outras nações. Samuel chegou diante de Deus chorando: o povo me rejeitou, Deus, eles não querem mais um profeta para dirigirem, para orientarem, eles querem um rei. O que Deus disse? Samuel, não se preocupe, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim,
eles rejeitaram a mim. E mais uma vez, Deus se distanciou do homem. Irmãos, que loucura, como que isso pode acontecer? É claro que hoje para nós fica fácil, nós temos toda a palavra de Deus escrita, nós olhamos para trás e vimos, e olhamos e estudamos, e a gente fica assim, né? Como que esse povo pode ter um intermediador? Como esse povo pode ter uma pessoa, rejeitar a Deus? Como que esse povo pode rejeitar a Deus? É tudo de bom, é voltar a ter uma vida próspera, sem problemas, sem estresse, sem preocupação, sem estafa, sem brigas. Voltar à comunhão, à perfeição. Como esse povo pode ter rejeitado? Podia ter começado lá, mas não começou lá. Os anos se passaram e veio Jesus. Jesus, ele veio para anunciar o reino de Deus. E também veio para falar que agora as coisas serão muito diferentes. Jesus veio ressignificar muitos ritos da religiosidade. Ele ressignificou o que significava o templo, o sacerdócio, a oferta, o sacrifício, o sábado, a lei. Era muita informação para eles. Mas um ponto eu quero transmitir e anunciar a vocês, que Jesus, ele veio ressignificar o templo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele chegou no templo e viu os cambistas, viu os comerciantes e expulsou eles de lá. Porque a casa do meu pai é a casa de oração. E o templo, ele virou um comércio. Já não existia um sumo sacerdote na qual Deus decretou na sua lei. Era um povo que gostava de cumprir a lei, mas referente ao templo não gostava. Anás e Caifás eram um sumo sacerdote naquele tempo. Estava tudo errado, mas a religião estava tocando. Só que chegou um tempo que Jesus chegou em Jerusalém e os seus discípulos começaram: olha só o templo do Senhor, olha o templo do Senhor, que maravilha, que lindo, esse é o templo do Senhor. Jesus disse, é o templo do Senhor, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo vai ruir, essa religião vai ruir, esse modo de acessar a Deus vai ruir, vai terminar, porque agora o reino de Deus é anunciado. Ele sai dali e vai para Samaria, e lá ele encontra a mulher samaritana no poço. E quando ela percebe que ele é profeta, ela pergunta: os nossos pais dizem que devemos adorar a Deus aqui no monte Gerizim, onde é um templo. Mas os judeus dizem que é no templo de Salomão, em Jerusalém, aonde que eu devo adorar a Deus. Então Jesus se viu numa quina. O que ele ia responder? Porque logo atrás ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que ele fala? Haverá um tempo que nem aqui, nem em Jerusalém buscareis a Deus, porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em todo lugar, não haverá um lugar físico. Não haverá um lugar físico. E quando Jesus morreu,
Na cruz, naquele dia, o que se rasgou de alto a baixo? O véu no templo. O véu se rasgou para que nós tivéssemos? Não. Relacionamento, ótimo. Quem respondeu, está de parabéns. É isso aí. O véu se rasgou para mostrar que Deus não estava mais ali. Não é uma entrada para nós entrar no Santo dos Santos, porque o templo ruiu. Chegou um tempo e a hora é agora que Deus novamente está voltando para achar uma casa. Irmãos, eu estou dizendo que o povo de Israel naquele tempo rejeitou. Abra comigo em João 14. João capítulo 14, no versículo 23. Não, vamos no versículo 15. João 14, 15. Diz assim: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, o outro Conselheiro, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. E não os deixará órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Quando o dia chegar, compreenderão que eu estou unido ao meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. 22. Judas, não Iscariote, disse: Mas por quê, Senhor, você se revelar a nós e não ao mundo? E Yeshua respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos dele a nossa. Meu Deus, irmão. Quem é a casa de Deus? Irmão, olha que a palavra está nos dizendo: quem me ama e ouve as minhas palavras, Jesus estava dizendo isso. Quem me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o meu Pai o amaremos, e nos uniremos a Ele, e faremos dele a nossa casa. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Enquanto você abre, irmão, eu quero dizer que nós somos a casa de Deus. Somos a casa para um relacionamento com Ele. Mas eu sou pecador. Mas em Coríntios, 2 Coríntios, Deus diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando os pecados, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados.
Não estamos falando de pecados, estamos falando que você é a casa de Deus. E se você não tiver uma tal referência, você está perdido. Hebreus 3 diz assim: portanto, irmãos, separados por Deus para partilharem o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissários de Deus e Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Ele foi fiel a Deus que o havia constituído como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Yeshua, porém, merece mais honra que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Deus construiu a casa. Essa é a palavra dessa noite. Entretanto, o Messias como filho fiel sobre a casa de Deus, e nós somos essa casa pertencente a Ele, contanto que sustentamos com firmeza a coragem e confiança inspiradas na esperança que temos. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, porque nós somos essa casa pertencente a Ele. Irmãos, deixa eu contar uma parábola. O reino de Deus é semelhante a uma família que vai viajar. Na frente vai o marido, a esposa, e atrás os filhos. E no meio da viagem a esposa se lembra: será que eu desliguei o ferro de passar roupa? E o marido dali do lado está dirigindo. Só que deu que ele arranca rabo, né? Quando saiu, né? Geralmente acontece com todo mundo, mas tudo bem. E a mulher fala para o filho: filho, pergunta para o pai se ele viu o ferro desligado. Ô pai, o ferro foi desligado. Ô filho, fala para tua mãe que não é problema meu o ferro. Ô mãe, aquela batedeira, aquela briga já. O reino de Deus é semelhante a isso. Porque as pessoas têm Deus dentro de si e tratam Deus como se estivesse no exterior. Eu vou hoje na casa de Deus buscar Deus. Irmãos, Deus está dentro de você. Eu vou na igreja porque o louvor, eu quero sentir a unção do louvor e Deus vem. Irmãos, se você não passou uma semana com Deus, você vai chegar aqui, a tua frieza vai continuar. Porque o evangelho não é comportamental, é estrutural, é de dentro para fora. Deus, Ele vem de dentro para fora e nos muda. Quer se relacionar com Deus? Fecha a porta do seu quarto. Mateus 6 diz isso, não é eu. Quer se relacionar com Deus? Fale com Ele. Não precisa ligar, não precisa mandar recado. Não é eu, é a palavra. Nós somos essa casa. E se você é uma casa limpinha, abandonada, sem Deus, o que Jesus fala? Que de tempos em tempos
vem um espírito maligno e vê aquela casa limpinha, cheirosa, maravilhosa, mas vazia. Ele vem e entra e traz mais uma legião consigo. Então, irmãos, não tem para onde escapar. Ou você se relaciona com Deus, ou você se relaciona com o inimigo, com espíritos malignos. Para finalizar o reino de Deus, eu quero que você abra em 2 Coríntios, voltando, capítulo 5, me desculpe, é capítulo 3. Coríntios, 2 Coríntios 3, 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, com essa esperança, estamos visíveis, diferentemente de Moisés, que pôs um véu sobre a face, para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecente chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, foi apenas pelo Messias que o véu é removido. Versículo 15. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. Aleluia. Sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No texto, Paulo está explicando aqui. No texto, Adonai significa o Espírito. E onde o Espírito de Adonai está, aí há liberdade. Por isso, todos nós com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dEle. Aleluia. Irmãos, é forte. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Atos, se quiser colocar aqui, Atos 3,19. Os apóstolos saíram da frente da porta formosa, depois de curar um aleijado. Pedro começou a pregar, e no versículo 19 ele fala assim: arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio, da esperança, da presença do Senhor. Arrependam-se e voltem-se para Deus. E qual é a mensagem de Coríntios 3, 15, 17? No entanto, 16, no entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. E começamos a entender a glória de Deus. Quando nós nos arrependemos, não é um ato único, o arrependimento é constante. E quando nós voltamos para Deus, Pedro estava convidando: voltem-se, voltem-se, voltem-se para Deus, porque no momento que se você volta para Deus, o véu é removido, e você começa a entender que o reino de Deus é um relacionamento com Deus. Então não venha nos culpar, irmãos, se você está 20, 30, 40 anos na igreja, e você tem um arranca-rabo com a esposa todos os dias.
Se você não consegue ter um relacionamento com teu filho, você só briga na empresa, nada dá certo. Tu é o pior da vizinhança, não se dá nem com os líderes da igreja, a fofoca, a traição, a inveja. Não era para ter isso, porque isso são sinais que nós estamos longe, afastado de Deus e com uma casa vazia. Me desculpa, mas não vai eu dizer para você o que você pode e não pode fazer. Não é eu que vou controlar. A minha função é anunciar o Evangelho. Agora quem vai dizer se você é casa de Deus é o teu próximo. Porque se ele enxergar em você o tratamento que você tem com o teu próximo é o mesmo que você tem com Deus, porque Ele é a sua referência. Então você é a morada de Deus. Porque é muito bonito. Aleluia, irmãos. Nós somos morada de Deus. Oh, glória! Mas olhamos para trás e somos que nem os judeus, que nem os israelitas. Colocamos intercessores, intermediários na nossa vida. E a palavra, o Evangelho é bem específico. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de si e fazer uma leitura da tua vida. Como está o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, no teu trabalho, na tua vizinhança? Eles enxergam Deus através de você? Onde está o Espírito de Adonai, aí há liberdade. Por isso, todos nós, com face descobertas, vemos a glória do Senhor, como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dEle. Estamos sendo transformados à imagem dEle. Estamos sendo transformados à imagem dEle. Irmãos, é um processo. Deus não vai cobrar de você que você do dia para a noite seja um santo, seja perfeito, puro e inabalável. Mas o Espírito do Senhor vai nos transformando de glória em glória, ao processo que nós vamos enxergando Ele. O interessante é que o espelho, naquele tempo de Paulo, não é igual ao nosso espelho. O nosso espelho de vidro, ele foi construído em 1830, se não me engano. O espelho daquela época era um metal que precisava ser polido. Então a pessoa se espelhava. Por isso que Paulo diz, como um espelho, estamos sendo transformados de glória em glória. É um processo, porque de tempos em tempos tinha que pegar o sebo, tinha que pegar areia bem fina e polir aquele metal para você poder se enxergar com mais clareza. E quanto mais você polia, mais clareza, mais transmitia a clareza para você enxergar. E Paulo está dizendo assim para nós: somos a casa de Deus, e onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, e somos transformados de glória em glória, de fé em fé, amém? Que horas que acaba aqui de noite? Porque quando eu chego perto de meio-dia, de manhã, o pessoal já me olha assim, ó. O inimigo já vai se manifestando. Bom,
Eu quero falar então bem rapidamente para você, para nós concluir essa palavra, sobre a justiça de Deus. Porque eu falei sobre o reino de Deus, sobre o que Deus quer de você. Mas eu quero que você agora abra em Romanos, capítulo 1. Romanos, agora nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Às vezes nós confundimos atos de justiça como justiça. Não, justiça é uma coisa, atos de justiça é outra coisa. Assim como o estado de pecado no qual Adão e Eva nos colocou é uma coisa, e o pecado que eu pratico é outra coisa. Você praticando atos de justiça, você não se torna santo. Você não se torna justificado, melhor dizendo. Você praticando atos de justiça não torna você justo. Senão os espíritas, eles seriam justificados por seus atos, porque eles têm uma veia muito forte em ajudar o próximo. É errado fazer? Não, irmão, não é errado fazer. Mas buscar a justiça de Deus também tem um caminho. E encontramos esse caminho em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Poderia colocar aqui? Porque eu não queria ler na minha versão. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio do fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ok, deixa aí. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Amém. É isso aí. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, se você for ler em casa, ele está começando a falar sobre justificação, sobre justiça, sobre Evangelho. Esse é o assunto principal da carta. E ele fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Porque é nele que se revela a justiça de Deus. Nele quem? Aonde se revela a justiça de Deus? No Evangelho. Porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. O versículo está falando sobre o Evangelho. Porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. É no Evangelho, irmãos, é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Então busquemos em primeiro lugar a justiça de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus é encontrada onde? No Evangelho, porque é no Evangelho que se encontra a justiça de Deus. E o que é Evangelho? É uma outra pergunta que às vezes a gente não tem uma resposta certa. Evangelho, ele vem da palavra grega evangelion ou evangelion. Eu não sei muito grego, mas eu arrisco. É bem parecido. Mas traduzindo para o hebraico, significa boas novas. O Evangelho é as boas novas de Deus para a salvação de todo o homem. É isso que é o Evangelho. É a salvação de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Porque Ele se despiu, Jesus Cristo, Ele se despiu de toda a sua glória e veio como homem. Ele não pecou, Ele foi justo. E nós deveríamos ser o homem que Ele foi, porque Ele não pecou.
E ele veio para dizer: ó, venci a lei, venci o pecado, não caí em tentação, eu sou o sacrifício perfeito. Porque o Evangelho, porque no Evangelho que descobrimos a justiça de Deus. É no Evangelho que descobrimos a justiça de Deus. Eu não descubro a justiça de Deus em outro lugar. Eu não descubro a justiça de Deus na lei. Eu não descubro a justiça de Deus nos profetas. Eu não descubro a justiça de Deus nos reis, nas histórias dos reis. Apesar que ali tem partes que me mostram um pedaço e apontam para Jesus. Mas Paulo está dizendo, não é eu que estou dizendo. Paulo diz que é no Evangelho que nós encontramos a justiça de Deus, que é através de Jesus Cristo. Irmãos, eu pergunto, desde quando o Evangelho é anunciado? Desde quando que o Evangelho é anunciado? Talvez você me diga, quando os apóstolos começaram a pregar. Talvez você me diga em João, Marcos, Lucas e Mateus. Ali é a boa nova de Deus. Não, o Evangelho é muito mais antigo do que isso. Se nós formos para o versículo 2 de Romanos, capítulo 1, vai dizer assim, ó: Deus prometeu essas boas novas, Deus prometeu este Evangelho de antemão por meio dos seus profetas na lei, na Tanakh. Eles dizem a respeito do seu filho, ele é um descendente físico de Davi, e demonstrou com poder ser o Filho de Deus em espírito, separado ao ter sido ressuscitado dentre os mortos. Ele é Yeshua, o Messias, o nosso Senhor. Se nós formos mais longe e voltar para Hebreus 4, diz que o Evangelho já foi anunciado para o povo que estava no deserto. E eu vou um pouco mais longe. O primeiro anúncio, o protótipo, o proto do Evangelho foi anunciado em Gênesis 3,15, na qual a gente já falou, que quando Deus olhou para a serpente e falou que da semente da mulher viria aquele que pisaria na sua cabeça e desmancharia toda essa bagunça. Lá é a primeira palavra profética, lá é a primeira promessa, lá é a profecia do Salvador. Então, quando eu olho para a Bíblia, quer seja novo, quer seja o antigo, aonde que eu encontro a justiça de Deus? É no Evangelho, é no anúncio das boas novas de Deus para as nossas vidas. Porque nós estávamos afastados de Deus, e agora nós estamos com Ele. E o interessante, que a partir do momento que você entende o que é o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, aquela coisa de orar em público, aquela coisa de você jejuar e fazer careta e se transmitir, como um coitado, você fazer atos de justiça para se promover, você ficar preocupado com aquilo que comer, o que beber, o que vestir, se está preocupado se amanhã está vivo, está morto. Gente, olha só que maravilha, a gente não se preocupa mais com isso, porque no momento assim, eu preciso de um emprego novo para ter uma casa melhor, e o pai está dentro de você já fala, eu sei, já estou preparando o lugar para você. É isso que é o Evangelho, é isso que é a justiça, é isso que é o reino de Deus. Então se preocupe primeiro com isso. Primeiro você ter um relacionamento com Deus, depois ser justificado em Cristo, porque Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, e nós cremos em Cristo e nós somos imputados como justiça também. E por eu ser justo, eu começo a praticar
atos de justiça. A gente não pratica atos de justiça para ser justo, para um merecimento ou alcançar alguma coisa para Deus. Irmãos, no Novo Testamento a gente ganha as coisas de graça, porque não teríamos como nós pagar por isso. Jesus já pagou, e é por isso que nós somos justos, santos e purificados apenas em crer em Cristo. Então comece essa caminhada com Deus. Se até hoje você não tinha o entendimento que você é a casa de Deus, que a partir de hoje você possa ter entendimento. E olha, não acredite em mim, vai nas Escrituras e comece a fazer as suas pesquisas, as suas leituras. Seja um bereano. Não terceirize a sua fé, porque a palavra de Deus é a liberdade para as nossas vidas. Fique de pé.